Semana que vem, dia 30 de junho, a gente celebra a solenidade de Corpus Christi. A gente tem grandes solenidades na igreja, né? A mais importante de todas é a Páscoa, o Pascal. A segunda mais importante é o Natal do Senhor, em dezembro, dia 25 de dezembro. E a terceira solenidade mais importante da igreja é o Corpus Christi. Então a gente está num momento muito especial em que celebramos a festa do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Festa de Corpus Christi. Em alguns lugares chamado de Corpus Domini, corpo do Senhor. No Brasil a gente fala Corpus Christi, corpo de Cristo. E já que a gente está tão perto dessa solenidade tão importante que é a solenidade de Corpus Christi, eu queria meditar com vocês a história dessa solenidade, como que surgiu essa solenidade na igreja, e mostrar para vocês que essa solenidade de Corpus Christi, ela não foi decidida pelo Santo Padre, não foi o Santo Padre que decidiu, vamos fazer uma festa de Corpus Christi. Essa solenidade, ela surgiu por vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Jesus que decidiu. E minha amada, conseguiu Uber? Então já que você conseguiu Uber, chegou aí, já que você conseguiu Uber e chegou, vou pegar um autógrafo seu. Pega um autógrafo aí. Pode deixar aí, depois no final da catequese eu pego com você a ficha. Então, gente, foi o próprio Jesus que decidiu, que quis a festa de Corpus Christi. É isso que a gente vai meditar hoje. A gente vai ver como que ao longo da história, por quase 1000 anos, Jesus preparou essa festa. Essa festa começou a ser preparada no ano de 295 depois de Cristo. Essa festa foi instituída pelo Santo Padre, o Papa Urbano IV, no ano de 1264. Então, de 295 a 1264, dá quantos anos, Maria? 969 anos. Quase 1000 anos, 969 anos. Quase um milênio. Durante quase um milênio, Deus foi preparando a igreja para a solenidade de Corpus Christi. Por quê? E como? O porquê e o como importam muito para que a gente entenda a necessidade de fortalecermos a nossa fé eucarística, para nos prepararmos para a solenidade que vamos viver semana que vem e para, sobretudo, manter a nossa fé firme sobre a rocha. Mateus 16, versículo 18, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês viram a foto da pedrinha que eu mandei no grupo hoje? Então a nossa catequese tem tudo a ver com essa palavra de Jesus. Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nós somos a igreja de Pedro, a igreja da pedra. Ou seja, a igreja fundada numa fé firme, forte, que não se abala, inabalável, na rocha. A fé de Pedro, a fé que Jesus colocou no coração de Pedro. Essa é a nossa fé, a fé dos apóstolos. A fé firme como a rocha, inabalável. Cefas, pedra. Então vamos começar a nossa meditação, primeiro entendendo o contexto histórico, onde começou essa solenidade de Corpus Christi. A solenidade de Corpus Christi ela foi determinada pelo Santo Padre, o Papa, como eu disse, Urbano IV, no ano de 1264, por meio de uma bula apostólica chamada Transitórios. Nessa bula Transitórios, ele determinou que em toda a igreja, no mundo inteiro, seja celebrada a festa do corpo de Jesus. Mas por quê que o Papa mandou isso? Vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente vai fazer uma viagem no tempo hoje. Vamos do ano 1264 para 1263, depois vamos para o ano de 1208, depois vamos para o ano de 295 depois de Cristo, depois voltamos para 1263 e encerramos de novo em 1264. Aquele carro do Martin lá do De Volta para o Futuro, o velório lá do De Volta ao Passado, flashback. 1263, a igreja era assolada por uma heresia. A heresia dos cártaros albigenses. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre a heresia dos cártaros albigenses semana passada? A gente comentou? Quem se lembra? Vocês não lembram? Você veio mesmo semana passada, né? Os cártaros albigenses, eles diziam que Deus, existe, entre aspas, dois deuses. Um Deus verdadeiro e o demônio que se passa por Deus. O demônio, ao se passar por Deus, criou a matéria. E que tudo que é matéria é do demônio. E o Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus estritamente espiritual. Então as coisas que de Deus são espírito. As coisas materiais são do demônio.
E nós estamos nessa matéria, numa armadilha do demônio, numa zombaria do demônio para aprisionar a nossa alma. E que nós precisamos transcender da matéria para nos libertarmos desse ser material, para então penetrarmos em Deus, que é por Espírito. Essa é a ideia da heresia cártero-albigense. Qual que é o problema disso? E por que isso é uma heresia? Porque a nossa fé se baseia no quê? Na ressurreição de Cristo. Né? Nossa fé se baseia que Jesus, nosso Senhor, sendo Deus, morreu por nós na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Isso é o ponto inicial da nossa fé e tudo gira em torno disso. Nossa fé católica gira em torno disso, do Tríduo Pascal. Por isso que eu dizia no início da catequese que a festa mais importante que a gente tem é a Páscoa. E daí, depois da Páscoa, qual é a segunda festa mais importante que eu falava? O Natal. E o que acontece no Natal? Deus se faz homem. E Andréia, seja bem-vinda, né? Tudo bem? A lista de presença está ali com a Tati ali, ó. Você dá um autógrafo para nós. No Natal, Deus se faz homem. Et verbum carnum factum est. O verbo se fez carne, se fez matéria, se fez homem. Jesus era homem como nós, 100% humano. Com coração, com fígado, com veias, com rins. Jesus comia, Jesus tinha sono, Jesus tinha tudo que um homem tem, com exceção do pecado. 100% homem, 100% Deus. Totalmente divino, totalmente humano, com exceção do pecado. Então Jesus crescia o cabelo dele, crescia as unhas dele, ele tinha fome, ele tinha sede, ele se alimentava, ele dormia e assim por diante. Jesus é 100% homem, homem verdadeiro. E sendo homem verdadeiro, tendo assumido a nossa natureza humana, morreu por nós na cruz para redimir o gênero humano com o Pai. Um homem pecou e ofendeu a Deus de uma maneira tão grande da ofensa, que é daquele que é ofendido. Então a ofensa tem o tamanho da dignidade daquele que é ofendido. Uma ofensa a Deus tem o tamanho de Deus. Se o homem ofendeu a Deus com uma ofensa do tamanho de Deus, só um homem, Deus, podia remir essa ofensa. Então Jesus se faz homem, 100% humano, para morrendo na cruz nos reconciliar com o Pai e abrir as portas do céu para nós. Morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia na sua carne humana. Então essa heresia cártara, ela rompia com a fé católica totalmente. E mais, os cártaros, ao dizer que Jesus não se encarnou e não tinha carne humana, se Jesus não tinha corpo, a Eucaristia não pode ser o corpo de Cristo, já que Jesus não tinha corpo. Então eles negavam a presença real de Jesus na Eucaristia. Semana passada, inclusive, eu contei o milagre de Santo Antônio da Mula. Quem lembra? Vocês lembram? Alguém lembra? O milagre da mula de Santo Antônio? O Santo Antônio foi debater com o cártaro albigense. Esse cártaro, negando a presença real de Jesus na Eucaristia, Santo Antônio faz um desafio para ele. Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua, né? Aqui no Brasil a gente fala Santo Antônio de Pádua, mas na verdade ele nasceu em Portugal, em Lisboa, né? Uma vez conversando com uma menina que é portuguesa, e eu falei para ela assim que eu gosto muito de Santo Antônio de Lisboa. Ela achava, Santo Antônio não é de Lisboa, Santo Antônio não é de... Eu falei, eu só gosto de Santo Antônio de Pádua. Ela, Santo Antônio não é de Pádua, Santo Antônio de Lisboa. Tipo, não roubem o nosso santo, não. Enfim, e aí Santo Antônio faz um desafio. Olha, então se você não crê que Jesus está na Eucaristia, então vamos fazer o seguinte: pega a sua mula e deixa ela 3 dias sem comer. Depois você traz a sua mula e a gente vai oferecer para ela o feno, e eu vou trazer o Santíssimo Sacramento. Se Jesus é Deus e se Deus está na Eucaristia, a sua mula vai se ajoelhar e vai adorar Jesus e não vai comer o feno. Alguém já trabalhou com cavalo aí? Não? Cavalo é um bicho extremamente guloso. O cavalo, você tem que esconder o feno dele, senão ele passa mal, de tanto que ele come feno. Imagina ficar um bicho desse 3 dias sem comer. O bicho fica desesperado. E ele aceitou o desafio, deixou a mula 3 dias sem comer. Passados 3 dias, Santo Antônio celebrou a Santa Missa, tomou o Santíssimo, colocou no ostensório e veio para a praça pública da cidade com Jesus no ostensório. E o homem trouxe a mula e colocou o feno do lado. E soltou a mula para ver se a mula ia direto no feno. A mula veio direto diante do Santíssimo Sacramento, se ajoelhou e ficou adorando, de joelhos. E aí Santo Antônio dá a bênção para a mula e autoriza a mula. Agora você pode comer o feno. E a mula vai, então se levanta depois que Santo Antônio autorizou e come o feno. E aí o homem se converteu, se tornou católico e assim por diante. Santo Antônio então é conhecido como martelo dos hereges, porque por meio de milagres assim, ele destruiu a heresia cártara. Santo Antônio destruiu a heresia cártaro-albigense.
Hoje, essa heresia é vencida na igreja graças à pregação de Santo Antônio, o martelo dos hereges. Por isso que a gente tem tanta devoção a Santo Antônio de Lisboa, ou de Pádua, né? Se for um italiano, eu falo de Pádua. Se for um português, eu falo de Lisboa. Aí fico bem com todo mundo. Então, o que acontecia naquela época, no século XIII? Essa heresia graçava na igreja, devastava a fé de muita gente. Existia um herege chamado Benegaro de Tours, que pregava de maneira tremenda contra o Santíssimo Sacramento. Santo Antônio devastou os cátaros albigenses, mas Santo Antônio vivia em Portugal, na França e na Itália. Santo Antônio chegou a Praga, na República Tcheca. E em Praga, na República Tcheca, ele tinha um sacerdote que chamava Pedro. Lembra que eu comecei a catequese de hoje falando sobre Pedro? As pedras, sobre essa pedra de ficar em minha igreja. Olha como é que esse nome e a pessoa de São Pedro vai ficar voltando ao longo da história do Corpus Christi. Para lembrar que a gente tem que ter a fé de Pedro. O nome do padre era Pedro. E o padre Pedro de Praga tinha muitas dúvidas com relação à presença real de Jesus na Eucaristia, exatamente por conta da heresia cártara, por conta das questões de Benegaro de Tours. E aquela heresia começou a chegar forte em Praga e começou o padre Pedro a ter dúvidas se Jesus estava ou não estava verdadeiramente presente na Eucaristia. Só que ele era um padre piedoso, ele queria acreditar como acredita Pedro, ele queria ter a fé de Pedro e de Paulo. E ele falou, então para vencer essas dúvidas de fé, eu vou fazer uma peregrinação a pé, da República Tcheca, de Praga até Roma, até o Vaticano. E eu vou oferecer o Santo Sacrifício da Missa sobre os túmulos de São Pedro e de São Paulo, pedindo que São Pedro e São Paulo me dê a graça de crer como crê a Santa Igreja. Eu quero ter a fé dos apóstolos, a fé de Pedro e de Paulo. E ele saiu em peregrinação a pé da República Tcheca no ano de 1263. E naquela época se viajava, como eu disse, a pé, e então à noite ele parava em umas cidades para descansar. Descansava durante a noite, de manhã ele acordava, celebrava a missa. Apesar de ter dúvidas de fé, ele nunca abandonou as obrigações de sacerdote dele, o padre Pedro, sempre celebrava a missa de manhã, e depois que ele celebrava a missa pela manhã, ele continuava a viagem ao longo daquele dia, até chegar a uma próxima cidade, descansar à noite, de manhã celebrar a missa e continuar o caminho. Até que ele chegou numa cidade chamada Bolsena. Bolsena é uma cidade da Itália em que tem uma história muito linda de uma santa mártir chamada Cristina. E ele entrou na Catedral de Santa Cristina, na igreja de Santa Cristina, e foi oferecer o Santo Sacrifício da Missa sobre o altar de Santa Cristina. E o que tem no altar de Santa Cristina? Aquela pedra que eu mandei no vídeo no grupo hoje. Aquela pedra é a pedra do altar que está no altar de Santa Cristina. No altar de Santa Cristina estão os restos mortais dela, as relíquias dela, ela está morta, enterrada. Sobre o túmulo de Santa Cristina se colocou aquela pedra, a gente já vai entender logo por que a pedra, e em cima da pedra um altar. E o padre Pedro pediu a Santa Cristina que intercedesse por ele, para que Deus lhe desse a graça de crer como crê a igreja. Vamos voltar agora no tempo. Estamos no ano de 1263, vamos para o ano de 295 depois de Cristo, para entender quem é essa Santa Cristina. Bolsena, ano de 295 depois de Cristo, Império Romano, perseguição aos cristãos. Os cristãos estavam sendo mortos no Coliseu, os cristãos eram martirizados. Santa Cristina, não sabemos o nome dela de verdade. A palavra Cristina significa cristã, né? Ela se identificou então como Cristina. Ela chegou para a família dela e falou que ela era cristina, ou seja, que ela era cristã. O pai dela era um homem influente na cidade de Bolsena e ocupava um cargo de administração que hoje se assemelha ao cargo de prefeito da cidade. O pai dela, sabendo que ela então havia se convertido, se tornado Cristina, ou seja, cristã, decide matar a própria filha em praça pública. E ele tenta matar Santa Cristina de diversas formas e milagrosamente Deus a livra da morte. Por meio de 6 tentativas, o pai de Santa Cristina tenta matá-la em praça pública e as pessoas gritavam: matem a cristã, matem a Cristina, matem a Cristina, por isso Santa Cristina. Durante 6 tentativas tentou matar Santa Cristina e ela não morria. Então ele tomou uma pedra do tamanho dessa mesa, aquela pedra que eu mandei no grupo, tomou aquela pedra, amarrou aquela pedra nos pés de Santa Cristina e jogou ela no lago de Bolsena.
É um lago gigante. Até hoje tem esse lago em Bolsena, um lago inclusive lindo. Depois, se vocês quiserem colocar no Google Lago de Bolsena, você vai ver lá, é lindo. Vai colocar aí, olha como é que é bonito. Põe Google Imagens, Lago de Bolsena. É um lago muito bonito e grande. Lembra a Baía de Guanabara, assim, de tamanho, né? É bem grandão. Achou? Bonito, não? Mostra pro povo lá o Lago de Bolsena. Ele pegou uma pedra grandona, amarrou nos pés de Santa Cristina e jogou ela nesse lago de Bolsena. Esse lago gigante. É claro que a pedra afundou e como a Santa Cristina estava amarrada na pedra, ela afundou também. E o pai dela falou assim, acabou, morreu. Agora, até que enfim, né? Morreu. A pedra boia no lago. Começa a flutuar a pedra. Santa Cristina vai e sobe em cima da pedra. Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que a água representa na Bíblia? O mar. Lembra que Jesus caminhou sobre o mar? Eu não estou vendo, cara, de longe. Pode ser, eu não tenho certeza se a catedral é do lado do lago. Mas a catedral dela é em Bolsena. Não sei se é essa daí exatamente, né? Mas é nessa cidade, né? Pode ser que seja essa, eu não tenho certeza. Jesus caminha sobre as águas. O povo, quando sai do Egito, passa ao pé enxuto no meio do Mar Vermelho. As águas se abrem. Quando Deus quer punir o mundo, vem o dilúvio e acaba com o mundo. O que significa água na Bíblia? A água na Bíblia significa a tribulação e a ação do demônio. É por isso que a água, o mar tumultuoso, tenta afogar, derrubar, afundar a barquinha de Pedro. Não é? A barquinha de Pedro significa a igreja. E o mar tumultuoso tenta afundar a igreja. Ou seja, o demônio vai usar as coisas desse mundo para acabar com a igreja, para tentar acabar com a igreja. Jesus caminha sobre as águas, para mostrar que Jesus é aquele que vai vencer o mal desse mundo. Quando o povo sai do Egito rumo à Terra Prometida, passa pelo Mar Vermelho a pé enxuto. E o mar não pode tocar e fazer mal para o povo de Deus. Então esse é o símbolo do mar. Símbolo da tribulação, do sofrimento. Quando o Apocalipse vai dizer no capítulo 21 do céu, ele vai dizer que não existia mais mar. Deixa eu pegar aqui o Apocalipse 21. Ele fala assim, o mar não existe mais. Quando ele fala do céu e da vida eterna, onde as tribulações desse mundo não mais existem. O Apocalipse fala assim, Apocalipse 21. Depois vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. O mar já não existia, vai dizer o Apocalipse, ou seja, a tribulação, o sofrimento, a dor, a angústia não existe mais. O Apocalipse 21 vai dizer aqui no versículo 4, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Por que Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos? Porque o mar não existe mais. A tribulação, o sofrimento, a angústia no céu não existem mais. Em Santa Cristina, então, a pedra flutua sobre o lago de Bolsena, representando a vitória sobre o mal, e ela fica em pé em cima dessa pedra, e os pezinhos dela são marcados na pedra, milagrosamente. Os pés dela são cravados na pedra, fica a marca dos pés. O pai de Santa Cristina, vendo aquele milagre, infartou e morreu. A menina não morreu e ele morreu, à beira do lago. E aí o tio de Santa Cristina, que era irmão do pai dela, toma a Santa Cristina e então a martiriza, e ela morre. Então Deus queria mostrar esse milagre. Antes de permitir o martírio da santa, Deus queria mostrar esse milagre. Eles tomam o corpo de Santa Cristina, o sepultam no lugar secreto, e sobre o sepulcro dela eles põem a pedra, porque a pedra ficou com as marcas dos pezinhos dela. E aí, nesse lugar em que ela estava sepultada e que estava a pedra dela, vinham cristãos e começavam a rezar nesse lugar e começaram a acontecer vários milagres. Então esse lugar se tornou lugar onde os cristãos se reuniam para rezar. E quando os cristãos estavam com muita angústia, eles iam rezar no túmulo de Santa Cristina e muitos milagres aconteciam. Voltamos para o ano de 1263. O túmulo de Santa Cristina já tinha virado uma catedral, a Catedral de Santa Cristina. E estava lá o Padre Pedro para rezar naquele lugar. E ele pediu, pela intenção de Santa Cristina, que como ela estava em pé sobre aquela pedra no meio do lago de Bolsena, que no meio do mar de dúvidas que estava no coração do Padre Pedro, ele pudesse ficar firme de pé em cima da rocha, ou seja, da fé de Pedro. E aí o Padre Pedro toma a espécie do pão, ergue e diz, tomai todos e comei, isto é o meu corpo e será entregue por vós. Quando ele ergue a espécie do pão,
a hóstia começa a sangrar, de tal forma que o altar se inunda de sangue. No meio daquela poça de sangue que estava no altar, o Padre Pedro olha e ele vê o rosto de Jesus formado naquela poça de sangue. Ele se emociona, começa a chorar, não consegue terminar aquela missa, toma o corporal, envolve o milagre eucarístico e sai do altar correndo em direção à sacristia. E o sangue sai gotejando nos degraus do altar. Os degraus do altar eram feitos de mármore. E o altar também era feito de mármore. E o mármore absorve o sangue. Até hoje, em Bolsena, você vai ver lá, em relicários, o mármore dos degraus gotejado com o sangue de Jesus. E o mármore do altar até hoje, sujo, manchado com o sangue de Jesus. Até hoje, na cidade de Bolsena. Põe aí, Renata. Milagre de Bolsena, pedra do altar. E aí você vai ver a pedra do altar, e tem a cruz ali onde o padre exatamente celebra e oferece o santo sacrifício, uma mancha de sangue, e os degraus do altar com manchas de sangue. Então ele correu para a sacristia, emocionado. O clero todo que estava ali na catedral foi para a sacristia, emocionado com aquele milagre, vendo o milagre, todo mundo chorando, emocionado, e o povo gritando milagre, milagre, aquele furdunço. E o Padre Pedro se lembrou de um detalhe. O Santo Padre, o Papa Urbano IV, está aqui em Orvieto, a cidade vizinha. Bolsena era vizinho de Orvieto, como Taubaté e Pinda, ou como Taubaté e Caçapava. E ele falou, eu vou lá em Orvieto e vou avisar o Papa do que aconteceu. E aí ele deixa o milagre na sacristia ao cuidado dos outros sacerdotes, e ele corre para Orvieto para avisar o Santo Padre, o Papa Urbano IV, que estava em Orvieto tirando, entre aspas, um descanso, umas férias, com o clero do Vaticano que estava com ele, alguns cardeais, bispos, e São Tomás de Aquino e São Boaventura estavam com o Papa em Orvieto. Olha a companhia do Papa Urbano IV, São Tomás de Aquino e São Boaventura. E aí ele chega em Orvieto e conta para o Papa que aconteceu um milagre. Quando ele ergueu a espécie do pão, sangrou. Estamos no ano de 1263. Vamos voltar no tempo agora para o ano de 1208. O que aconteceu em 1208? Em 1208, uma jovem de 16 anos, chamada Santa Juliana, estava rezando. Ela tinha 16 anos de idade. Santa Juliana estava rezando e Deus dá a Santa Juliana uma visão espiritual. Durante a sua oração, ela viu uma hóstia grande do tamanho da lua, branca e resplandecente, brilhando. Só que nessa hóstia tinha uma parte que estava escura, enuviada, como se fosse uma mancha preta. E Santa Juliana não entendeu o que significava aquela visão, por que aquela hóstia tão grande brilhando no céu, né, como se fosse uma lua, e por que tinha aquela mancha escura. E ela rezou, pedindo a Deus que desse discernimento daquela visão. Ela rezou durante alguns meses. Depois de alguns meses de oração, Deus deu a Santa Juliana a revelação do que significava aquela visão. Deus dizia para ela, essa visão significa o Santíssimo Sacramento na igreja e o culto que se dá ao meu corpo, sangue, alma e divindade. O culto ainda não está completo, falta uma parte, por isso a mancha preta. Eu quero uma solenidade que celebre o meu corpo, sangue, alma e divindade. Eu quero uma festa do Santíssimo Sacramento. Santa Juliana tinha 16 anos, isso era no ano de 1208. Quem pode instituir uma festa dessa magnitude na igreja? Só o Papa, por meio de uma bula. Imagina você, uma menina de 16 anos, no ano de 1208, tinha uma missão dada por Deus de falar com o Papa para instituir uma festa. Quem hoje consegue ir lá no Vaticano e falar para o Papa Francisco? Assim, o Papa Francisco é o seguinte, tem que ter uma festa mundial em honra de Nossa Senhora Aparecida, por exemplo. Quem consegue esse acesso ao Papa, né? Isso no ano de 1208 ainda. Hoje você ainda pode colocar lá no site do Vaticano lá um bilhete para o Papa. Quem sabe não chega a informação para o Papa, né? Você manda lá um recado no site do Vaticano, um e-mail. Naquela época, impossível. E a Santa Juliana falou assim, Deus falou isso para mim, mas como que eu vou fazer isso? E ela ficou pensando e rezando isso, e pensando e rezando como é que ela ia fazer, e o tempo foi passando e se passaram 20 anos. Santa Juliana, que tinha 16, agora estava com 36 anos, já era religiosa, já era freira. Toda freira tem seu diretor espiritual. E o diretor espiritual de Santa Juliana de
de Santa Juliana era o padre Jacques Pantaleon. O padre Jacques Pantaleon, dando direção espiritual para Santa Juliana, fazendo lá aquela confissão geral, Santa Juliana contou quando ela era jovem, quando ela tinha 16 anos, ela teve essa visão e tal, e desde então Deus falava no seu coração que queria uma solenidade em honra do seu corpo, sangue, alma e divindade, mas que ela não sabia como fazer, porque afinal de contas ela era uma simples religiosa. E o padre Jacques Pantaleon falou para ela assim: eu vou te ajudar a levar isso ao conhecimento do Santo Padre, para a gente fazer uma solenidade ao corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, porque se Jesus quer, faremos. E aí o padre Jacques falou com o bispo dele, e moveu os pauzinhos e fez uma batalha, e a coisa não ia para frente, avançava e retrocedia, o tempo foi passando, e o padre Jacques foi eleito bispo, foi mandado para Jerusalém, e perdeu completamente o contato com Santa Juliana faleceu e não teve a festa. E o padre Jacques se tornou Dom Jacques Pantaleon, bispo de Jerusalém. Com o passar dos anos, ele foi eleito cardeal, voltou para o Vaticano, eleito cardeal, depois ele foi eleito papa, e ele é o Papa Urbano IV. E o Papa Urbano IV estava diante do padre Pedro falando: o corpo de Jesus sangrou na minha mão e aconteceu um milagre. E o que ele se lembra? Da Santa Juliana, que pediu a ele, quando ele era padre, uma festa em honra do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. E o Papa Urbano IV se emociona, começa a chorar e fala para São Tomás e São Boaventura e um bispo: vão junto com o padre Pedro a Bolsena e vejam esse milagre. E ele continua em Orvieto, e o padre Pedro, junto com São Tomás, com São Boaventura e com o bispo, vão a Bolsena, contemplam um milagre, vem o corporal cheio de sangue, vê a hóstia que continuava sangrando, vem o altar manchado de sangue, vem todo o milagre, conversam, São Tomás e São Boaventura conversam com o povo atesta o milagre, conta como foi, conversa com uma pessoa, conversa com outra pessoa, conversa com um com o outro, e todo mundo conta a mesma história, e a história não entra em contradição, e ele percebe que o milagre é autêntico. Apesar dele estar vendo a hóstia sangrar, ele ainda ele faz essas diligências e percebe que o milagre é autêntico. Então São Tomás e São Boaventura pegam aquele corporal, envolvem aquela hóstia suja de sangue no corporal que ainda sangrava, colocam no ostensório e vão em procissão da cidade de Bolsena até a cidade de Orvieto para mostrar isso para o Papa. E quando eles saem em procissão, toda a cidade vai atrás deles, né? E aí vem por que nós fazemos as procissões de Corpus Christi. Foi a primeira procissão de Corpus Christi. Aquela hóstia que sangrava envolta no corporal, no ostensório, conduzida por São Tomás de Aquino e São Boaventura, e toda a cidade atrás, cantando e louvando o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Enquanto isso, na cidade de Orvieto, quem estava lá? O Papa Urbano IV, o antigo padre Jacques Pantaleon, com o coração bombando assim no peito, de curiosidade, porque não existia o WhatsApp, né? O São Tomás mandou um WhatsApp para ele, falou: o milagre é verdadeiro, manda fotos e vídeos. Não fez uma videochamada com ele. Ele estava lá, e aí? Angustiado, falando: não aguento mais esperar, gente, eu vou lá também. E aí o Papa se levanta e vai em direção a Bolsena, e em uma ponte. A ponte é o que é a ponte, gente? A ponte é o que evita que você caia nas águas. Você lembra o que significa água? A água significa o mal. Então, em cima de uma ponte, o sumo pontífice, ou seja, o Papa é o sumo pontífice, a suma ponte que nos une a Jesus. O sumo pontífice, em cima de uma ponte, se encontra com a procissão que vinha de Bolsena, ele vindo de Orvieto, se encontra em cima de uma ponte com a procissão. Quando ele vê o milagre, ele se ajoelha e diz: Corpus Christi. E se instituiu então a solenidade de Corpus Christi. Ele decide ali que ia fazer aquilo que Deus havia pedido no ano de 1208 para Santa Verônica, que tinha falado com ele quando ele era o padre Jacques Pantaleon, pedindo a solenidade de Corpus Christi. E depois de um ano, ele volta para Bolsena, ele volta para Orvieto, o corporal com o sangue é colocado na Catedral de Orvieto, o milagre está em Orvieto até hoje. O altar com sangue e as pedras de mármore com sangue está em Bolsena. Então o milagre se divide em duas partes agora. A hóstia com sangue está em Bolsena, está em Orvieto,
e o altar sujo de sangue e as pedras estão embolsando. Ele volta para o Vieto e dá a missão, paga a missão para que aqueles religiosos, aqueles teólogos preparassem a solenidade de Corpus Christi, escrevessem as orações da solenidade de Corpus Christi. E ele dá um prazo de 1 ano. 1 ano depois, no ano de 1264, ele reúne aqueles religiosos e pede que eles lessem aquilo que eles haviam escrito para a solenidade de Corpus Christi. O prefácio, as orações, a missa e tal. E o primeiro a ler é São Tomás de Aquino. Quando São Tomás de Aquino lê a sua Laudatio, os outros, dentre eles São Boaventura, eles ouvem a beleza dos textos de São Tomás e eles rasgam tudo aquilo que eles tinham feito. Falando assim, não dá para nada vai ser superior a isso que Tomás de Aquino fez. E aí São Tomás de Aquino, o Papa toma os textos de São Tomás de Aquino e por meio da bula Transitórios, institui a solenidade do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, a festa de Corpus Christi, a solenidade de Corpus Christi, que desde aquele ano de 1264 é celebrada na igreja do mundo inteiro. Né? Então, estamos há uma semana dessa festa, que foi desejada por Deus, que foi preparada durante 969 anos. Deus começou a preparar essa solenidade de Corpus Christi com o milagre de Santa Cristina no ano 295, quando ele não deixou ela afundar nas águas, porque ela estava sobre a rocha. E mostrou que se a gente hoje, no século 21, não quiser afundar nas águas desse mundo, a gente tem que estar sobre a rocha, que é a fé de Pedro. O nome do padre era Pedro. Pedro de Praga. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O padre Pedro celebra sobre uma pedra, pedindo que seja fortalecido na fé de Pedro. E acontece o milagre de Corpus Christi. Gente, voltando para o século 21, ano de 2024, dia 30 de maio de 2024, será celebrado a solenidade Corpus Christi. Como que está a sua fé eucarística? Como que está a sua relação com Jesus no Santíssimo Sacramento do altar? São diversos os milagres eucarísticos. O milagre atlantiano, o milagre eucarístico de Bolsena, o milagre eucarístico de Buenos Aires. Tem milhares de milagres eucarísticos ao longo da história da igreja. Eu tenho um livro em casa, que deveria ter trazido e não trouxe, nem lembrei. Pensei nisso na primeira catequese hoje. E aí que eu lembrei, poxa, podia ter trazido o livro. Eu tenho um livro em casa que são milagres eucarísticos. É um livro que só tem relatos de milagres eucarísticos, diversos, todos comprovados pela igreja, todos milagres autênticos, com reconhecimento do Vaticano. Diversos milagres eucarísticos. Um tempo atrás que eu digo que tem mais de 20 anos, há mais de 20 anos atrás, eu era locutor de rádio em Volta Redonda, no Rio, e o nosso programa era na quinta-feira, e cada programa eu contava um milagre eucarístico. E nunca faltava milagre eucarístico para a gente falar no programa de rádio. Toda quinta-feira eu contava um milagre eucarístico. Então são vários milagres eucarísticos por diversas formas. Deus atesta que Ele está verdadeiramente presente na Eucaristia. Por milagres mais simples, mais singelos, como o milagre da beata, da menininha, que eu esqueci o nome dela agora, que queria comungar, e que Jesus eucarístico voa e para em frente à cabecinha dela assim, e ela comunga e depois ela morre de amor. Beata Imelda Lambertini. Desde esse milagre eucarístico da Beata Imelda Lambertini, que o Santíssimo Sacramento voa em direção a ela e fica em frente à cabecinha dela, mostrando que Deus queria que ela o recebesse. E ela comunga Jesus eucarístico e morre de amor, e o corpo dela está incorrupto até hoje. Por mais de 1000 anos o corpo dela está incorrupto até hoje. É uma belezinha. Você que tem, sei lá, na mão, coloca aí: corpo incorrupto da Beata Imelda de Lambertini. Esse último jovem agora. Carla Kutz. O Carla Kutz é um jovem eucarístico. Ele vai ser Canonizado. Vai ser canonizado. Como que o Carlo Acutis chegou à santidade? Devoção ao Santíssimo Sacramento do altar. O Beato Carlo Acutis dizia assim: a Eucaristia é a alta estrada para o céu. E o que é o padroeiro
Você viu o corpinho dela, é bonitinha, né? Ela está morta há mais de 1000 anos, praticamente. Então, são diversos santos incorruptos. Santa Rita está incorrupta, a Beata Imelda de Lambertini, a vidente de Lourdes, a Santa Catarina Laboret também, vidente de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa de Paris. A Santa Bernadette Soubirous, vidente de Lourdes, também está incorrupto. Então tem vários corpos incorruptos. É um sinal que Deus dá, né, da santidade daquela alma. Não significa que se o santo não está incorrupto, não é santo, é santo. Mas às vezes Deus quer dar esse sinal da incorruptibilidade dos corpos. A Beata Imelda Lambertini, essa menina, extremamente devota do Santíssimo Sacramento. E a história da Beata Imelda Lambertini é bem parecida com a história do Beato Carlo Acutis. São 2 adolescentes que chegaram à santidade por causa do amor eucarístico. E já que a gente está falando de adolescente, né, tem que lembrar também da Santa Juliana, que tinha 16 anos quando Jesus apareceu para ela numa hóstia grande, como se fosse o céu. Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia e quer se encontrar com você todos os dias. Para terminar essa catequese, quero contar um testemunho que não é meu, é de um colega de serviço, Thiago. Ele estava conversando com ele semana passada e a gente foi na Ilha Bela fazer uma missão lá na Ilha Bela e quando atravessa a balsa da ilha demora 40 minutos, né? Tem tempo para conversar pra caramba, né? E aí ele estava contando que ele tinha um tempo que não estava se confessando e não conseguia matéria para sua confissão. Tipo, ele estava com a cabeça dele não estava legal, ele não conseguia raciocinar e escrever os pecados e sabia que precisava se confessar, mas não estava conseguindo organizar os pensamentos dele para fazer uma confissão. E nisso foi passando 1 mês, 2 meses, e o ideal é que você se confesse todo mês. Passou 3 meses e ele sem confessar. Um dia ele estava no serviço, foi almoçar em casa na hora do almoço e passou em frente à igreja. E ele estava contando que quando ele passou em frente à igreja, fez o sinal da cruz, né? Estava indo almoçar. Quando você passa em frente à igreja com o horário contado do almoço, você só faz o sinal da cruz e vai em casa almoçar, porque você tem que voltar para o trabalho, né? E foi o que ele fez o sinal da cruz, estava indo para casa almoçar e ele ouviu uma voz, como se alguém estivesse falando mesmo. Ele ouviu uma voz dizendo assim: você não vai vir me ver? E ele ouviu aquela voz, continuou dirigindo o carro, falou que andou mais umas 2 quadras e aquilo ficou no coração dele: você não vai vir me ver? Ele parou o carro e falou assim: eu vou ter que ir lá ver Jesus, que Jesus está me chamando. Voltou, manobrou o carro, voltou para a igreja, estacionou o carro, entrou na igreja, foi no sacrário, se ajoelhou diante de Jesus e falou assim: Jesus, estou aqui, o que o senhor quer falar comigo? E aí Jesus não falou mais nada. E aí ele ficou ali em silêncio, assim: Jesus, o senhor falou para eu vir aqui te ver, o que o senhor vai falar? E Jesus não falou nada. E aí ele se lembrou da dificuldade que ele estava de confessar. E ele falou assim: Jesus, deve ser porque eu não estou conseguindo me confessar. E eu não sei se o senhor me chamou mesmo aqui ou se eu estou ficando maluco. Mas se o senhor me chamou aqui, se o senhor quer que eu confesse, então arruma um padre para eu me confessar. Se o senhor arrumar um padre, eu me confesso. Se eu sair daqui hoje e ver um padre, eu já me confesso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e saiu do sacrário. Quando ele saiu do Santíssimo, o padre estava na porta do sacrário. E aí o padre viu ele e falou assim: meu filho, o que você tem para me falar? E aí ele teve que se confessar, né? E aí ele me contando isso, eu falei assim: nossa, Thiago, como que às vezes, tantas vezes, a gente passa diante de Jesus e toda vez que a gente passar diante de Jesus, ele fala: por que você não vem me ver? E quantas vezes eu passei diante da igreja e não fui ver Jesus? Por conta do horário do trabalho, por conta de tantas coisas, né? E aí, meditando sobre isso, na minha opinião, um verdadeiro milagre da divina providência, do amor de Deus, que quer que a gente se reconcilie com ele por meio do sacramento da confissão. Mas Jesus chamou ele na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento. Jesus falou com ele: vem me ver aqui no sacrário. Por que você não vem me ver aqui? E porque ele foi ver Jesus no sacrário, Jesus deu a ele a graça da reconciliação, do perdão. Gente, a Eucaristia é nosso tesouro. A Eucaristia é o céu na terra. O que é o céu? O céu onde Deus está. Onde Deus está no sacrário. A Eucaristia é o céu na terra. A Eucaristia é a pessoa de Jesus,
corpo, sangue, alma e divindade. Jesus está verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar, da mesma forma que ele está presente no céu, sentado sobre os querubins. Da mesma forma que ele estava presente na casa de Nazaré com São José e com a Santíssima Virgem. Da mesma forma que ele estava presente naquela praia, quando ele olhou nos olhos de Pedro e falou: vem, segue-me, de hoje em diante você será pescador de homens. Da mesma forma que ele estava presente naquele estrado de Damasco, quando ele viu Paulo e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? É o mesmo Jesus. Ele está presente no Santíssimo Sacramento do altar, sob o véu do sacramento, escondido na aparência de pão. Parece pão, parece vinho, tem gosto de pão, gosto de vinho, mas não é mais pão, não é mais vinho. É o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. E por que a gente não vai vê-lo? Estamos aí nos preparando para a Semana do Corpus Christi e eu quero deixar para vocês esse pensamento no final dessa catequese. Por que vocês não têm ido ver Jesus? Por que a gente não tem ido ver Jesus? O quanto que a gente ama Jesus? A gente ama Jesus na medida que a gente o procura. A gente ama Jesus na medida que a gente o procura. A fé que a gente tem na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, é do tamanho da nossa procura por Jesus sacramentado. Então, ao longo dessa semana, eu convido vocês a fazerem uma experiência dupla. Primeira experiência. Amanhã é sábado. Visite Jesus. Se possível, vá à missa. Se não for possível participar da missa, organize o seu tempo. Visite, esteja com Jesus na Eucaristia amanhã. Domingo já fica fácil, porque domingo a gente vai à missa mesmo, né? Domingo você já vai ver Jesus de qualquer jeito. Então amanhã e domingo já está garantido. Segunda, terça e quarta, 3 dias antes da festa de Corpus Christi. Não sei como que é a sua rotina de trabalho, sua vida, mas tente se organizar para ver Jesus de alguma forma. Se organizar. Tenta ver Jesus. Se não consigo, não tem jeito, é impossível que eu veja Jesus, então alimente a sua fé no Santíssimo Sacramento. Como que eu alimento a minha fé no Santíssimo Sacramento? Lembra que a gente falou na semana passada como nasce a fé? Como que nasce a fé? Profecia e milagre. Né? Para a gente ter fé no Santíssimo Sacramento, às vezes Deus faz milagres. Como falamos hoje, milagre lantiano, milagre de Bolsena, milagre de Buenos Aires e tantos milagres. Para que a gente tenha fé no Santíssimo. Mas qual que é a maneira ordinária do surgimento da fé que a gente falou semana passada? Quem se lembra? Oi? Pela inteligência, a que a gente chama de profecia, a pregação, o raciocínio lógico, você meditar. Então, alimente a sua fé na Eucaristia por meio de pregação. Por lá, pregação. Padre Paulo Ricardo, pregação sobre a Eucaristia. Padre Paulo Ricardo, homilia sobre a Eucaristia. Padre Paulo Ricardo, curso sobre a Eucaristia. Põe no Google lá. Leia João, capítulo 6. João capítulo 6 é o capítulo eucarístico, é o capítulo em que Jesus mais claramente fala que ele está presente na Eucaristia. João capítulo 6 começa com Jesus, ele multiplica os pães, ele anda sobre as águas e depois ele faz o discurso do pão da vida. Olha a didática de Jesus, ele multiplica os pães, ele está dizendo: eu sou o Senhor do pão, eu faço o que eu quiser com o pão. Ele anda sobre as águas, eu sou o Senhor do meu corpo, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Depois ele fala: o meu corpo agora vai ser o pão. E o pão vai ser o meu corpo. A didática de Jesus é muito clara de João 6. João 6, Jesus vai falar: eu sou o pão da vida. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Eu sou é o nome de Deus. Quando Jesus utiliza essa expressão, eu sou o pão da vida, de João 6,48, ele está dizendo, em primeiro lugar, eu sou Deus, e porque eu sou Deus eu posso tudo, e porque eu sou Deus e posso tudo, eu vou fazer com que o meu corpo seja verdadeiramente uma comida, a minha carne seja verdadeiramente uma bebida, e aqui esteja a salvação dos homens. Porque é o que Jesus diz: eu sou o pão da vida, vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Eu sou o pão vivo descido do céu, aquele que comer desse pão viverá eternamente. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o sangue do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Vai dizer Jesus em João 6. Então, nessa semana do Santíssimo Sacramento do altar, se possível, visite Jesus para alimentar a sua fé. Se não for possível, não tem jeito. Alimente a sua fé por meio da pregação, por meio da profecia. Ouça uma pregação do Padre Paulo, leia João 6, leia um livro eucarístico, vai lá, pega a imitação de Cristo, leia sobre a Eucaristia, o trecho da imitação de Cristo fala sobre o Santíssimo Sacramento do altar. Alimente a sua fé eucarística.
Esse é o primeiro passo, o primeiro movimento. Segundo movimento indispensável. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei a porta se abrirá. Pede a Jesus a graça de crer, de ter um coração eucarístico, de amá-lo na Eucaristia, de adorá-lo na Eucaristia, de ter necessidade, de ter fome e sede da presença dele na Eucaristia. Pede a Jesus essa graça, esses dois movimentos. E aí na quinta-feira, tenho certeza, você vai viver uma solenidade Corpus Christi como você nunca viveu antes. Uma experiência com Jesus Eucarístico que você nunca viveu antes. Quando eu me converti, quando voltei para a igreja, eu morava no estado do Rio e tinha uma capelinha lá perto da minha casa em que eu consegui convencer o pessoal da capelinha a me dar a chave da igreja. E aí, como eu tinha a chave agora, né? Quando anoitecia, eu trabalhava numa contabilidade. Quando anoitecia, eu já não tinha mais escola e trabalho. Eu ia para a capelinha, abria a capelinha, entrava no Santíssimo e ficava com Jesus Eucarístico à noite. Essa era a maior alegria da minha alma. E os momentos que eu tinha, eu ficava com Jesus. Eu lembro que alegria no Natal, de 2001 para 2002, passei o Natal. De 2002 para 2003, passei o Natal diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Só eu e o aniversariante. Gente, é o céu na terra. É o céu na terra. Estar com Jesus na Eucaristia é estar no céu. Para terminar essa catequese, uma última comparação. Jesus está presente na Eucaristia. Ninguém entra e sai da presença de Jesus igual. Pensa no sol. Às vezes o sol está lá escondido sob as nuvens, né? O sol está lá naquele dia de mormaço, né? A Tatiana, a Renata vão poder falar mais disso aí. Você também, né? Às vezes vocês que são branquinhas assim não percebem, né? O sol está lá, atrás das nuvens. E aí, você não vê o sol, você também, né, William? Você também é brancão. E aí você tá lá exposto àquele mormaço e não percebe. Depois você vê as consequências daquele sol, né? Com a pele toda queimada, vermelha, ardendo, né? A gente que é negrão não percebe tanto, mas vocês que são mais brancos percebem isso daí. Assim é Jesus no Santíssimo Sacramento. Às vezes você vai no sacrário, se ajoelha diante de Jesus, você não percebe nada, mas ele está agindo profundamente, muito mais do que você possa imaginar. Muito mais do que você possa imaginar. Certa vez, Santa Teresa d'Ávila, ela adorava Jesus 1 hora todo dia, 1 hora de adoração eucarística. Um certo dia ela estava com a cabeça agitada e ela estava sem vontade de fazer a adoração eucarística. Santa Teresa d'Ávila era uma santa de 7ª morada. Sabe que o santo de 7ª morada é aquele santo que vê a Deus, que vê os anjos, que vê os santos, como São Pio de Pietrelcina, como São João Maria Vianney. Ela era santa de 7ª morada. O santo de 7ª morada, ele vive no céu na terra. Ele está na terra, mas ele já convive com o céu. Então ela via Jesus. Jesus aparecia para ela. Mesmo que ela vendo Jesus, ela ia na capela fazer a adoração eucarística. Olha que interessante. Santa Faustina Kowalska era visitada por Jesus quase todos os dias. Santa Faustina Kowalska passava horas fazendo adoração eucarística. Ela via Jesus assim como nós nos vemos, carne e osso, mas mesmo assim ela ia ficar diante do sacrário, porque é ali que Jesus quer que nós estejamos. E um dia, Santa Teresa de Jesus, né, Santa Teresa d'Ávila, ajoelhada diante do sacrário, falou assim: Nossa Senhor Jesus, hoje eu não quero estar aqui, mas eu vou ficar com o Senhor. Eu vou ficar aqui. Mas como não consigo ficar aqui, eu vou contar os tijolinhos da capela. A capela dela era aqueles tijolinhos tipo de Aparecida, sabe? Da Basílica de Aparecida. Ela ficou contando os tijolinhos enquanto estava a hora da adoração. 1, 2, 3, 400, 430, 700, 750, 800. Contando os tijolinhos. Acabou a hora da adoração, ela fez agradecimento, graças e louvores que vinham a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, Jesus. Beijo para Jesus. E saiu da capela. Alguns meses depois,
Jesus apareceu para Santa Teresa novamente. E aquele êxtase espiritual, naquela conversa com Jesus, Santa Teresa perguntou para Jesus: Senhor Jesus, qual foi a vez que eu mais fui agradável? E aí Jesus disse assim: ó, Teresa, a vez que você mais me foi agradável foi aquele dia em que você não queria estar comigo, mas você ficou contando os tijolos para me fazer companhia. Jesus quer que a gente esteja com Ele no Santíssimo. Visita Jesus.